Fala pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre os sistemas de alimentação no motor e o sistema de ignição no motor também. Vamos lá então. Sistema de alimentação, qual que é a função dele? Ele vai misturar o ar com o combustível e fornecer esse ar e esse combustível para o motor para que possa acontecer a explosão lá no motor e o motor funcione como vocês viram na aula passada. Os principais componentes então desse sistema de alimentação: coletor de admissão, certo? Por que um coletor? Porque geralmente o motor tem 4 cilindros, 5, 6, 8, enfim. E tu vai ter geralmente uma única entrada de ar. Então, devido a essas questões, tu tem que ter uma entrada por onde o ar possa passar, mas ele possa ser distribuído por todos os cilindros que tu tem no teu motor. Pode observar nos desenhos, nas fotos aí dos coletores, que geralmente se tem apenas uma entrada de ar, mas tu vai ter 4 saídas, por exemplo, no motor 4 cilindros, certo? Combustível. Combustível é extremamente importante para o motor, né? Tanto que sem ele o motor não funciona. Geralmente os combustíveis mais utilizados aí nos nossos motores de ciclo Otto são a gasolina, o etanol e o GNV. Porém, também tem outros combustíveis que a gente consegue utilizar, como o metanol e o nitrometano, por exemplo. Só que daí já são combustíveis de competição, certo, pessoal? Cada combustível vai ter suas características, um vai ser mais forte, um vai ser mais fraco. Devido à mistura que ele tem com o ar, ele pode ter uma diferença na potência que ele vai gerar para o teu motor. Mas isso aí são outros detalhes aí. Se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre esses combustíveis, comentem aí abaixo nos vídeos que mais pra frente eu posso estar fazendo um vídeo disso aí pra vocês também. Então, pessoal, um dos primeiros sistemas aí que a gente teve de sistema de alimentação foi o carburador. O carburador ele é um sistema mecânico que faz a mistura entre o ar e o combustível e fornece isso aí para o motor. Depois do carburador veio o carburador eletrônico, que foi meio uma transição entre a injeção eletrônica e o carburador. Aqui tu possuía alguns controles no teu carburador, como tu conseguia cortar o combustível em descidas de morro, tu conseguia controlar a tua marcha lenta, tu conseguia controlar a tua ignição também, então tu tinha sensores lá no teu motor. É um sistema bem interessante também, mas não durou muito tempo, logo foi substituído aí pela injeção eletrônica. E a injeção eletrônica é um sistema moderno, né? Ele vai ter sensores espalhados por todo o motor. Ele trabalha com o princípio da eletrônica, que é o que? Sensores fazendo medições. Eles vão enviar esse sinal para um processador, que seria como se fosse um computador, e esse processador vai comandar atuadores. Um exemplo, sensor de rotação. Mediu a rotação no motor e identificou o PMS do cilindro número 1. Nesse momento, tu tem que fazer a injeção de combustível nos bicos número 1 e número 4, por exemplo. O que vai acontecer então? O sensor de rotação manda esse sinal para a central vai ler, vai interpretar esse sinal e logo em sequência vai mandar um comando para os bicos número 1 e número 4 abrirem. É basicamente assim que funciona então, pessoal. Vai ter sensores espalhados por todo o motor e atuadores ali como os bicos injetores, a bomba de combustível e tudo mais que vão trabalhar em conjunto aí para fazer a injeção de combustível. Qual que é a vantagem dela relacionada ao carburador? É a variação tanto no sistema de ignição quanto no sistema da injeção, porque o sistema de injeção eletrônica ele controla tanto a injeção quanto a ignição. Ou seja, tu consegue ter uma variação no teu sistema. Tu consegue horas trabalhar com uma mistura um pouco mais rica, horas trabalhar com uma mistura um pouco mais pobre, um ponto mais adiantado e um ponto mais atrasado, por exemplo. Coisa que tu não conseguia no teu carburador. O carburador, ele trabalhava com uma mistura fixa, que era através de giclês lá, são orifícios calibrados, que conforme o combustível e o ar passasse por eles, tu ia ter uma quantidade de combustível sendo injetado. E o ponto de ignição, as únicas variações que tu tinha era através do distribuidor, com o avanço centrífugo e o avanço a vácuo, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso aí. Porém, tu não conseguia fazer, que nem na injeção eletrônica, um avanço, por exemplo, nas mesmas condições do motor, tu ter um avanço maior ou menor conforme tu necessitasse. Isso acaba te gerando mais potência,
e mais economia para o teu motor também. Então a injeção eletrônica ela é muito superior ao carburador nessas questões. Sistema de ignição, pessoal. O sistema de ignição ele é responsável por gerar centelha lá na tua vela, que é o que vai desencadear a reação entre o ar e o teu combustível, certo? Só uma pequena observação, vocês estão vendo o desenho ali da foto como se fosse saindo uma faísca, né, uma chama. Não é assim que acontece a centelha na vela, tá? Isso é simplesmente um desenho ilustrativo. Isso aí parece que estão, na verdade, esmerilhando a vela, né? Não que tu tá tendo uma centelha realmente. A centelha geralmente ela vai ter um tom azulado e vai ser como se fosse um raiozinho ali entre os eletrodos da vela. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre os componentes então. Bobina. A bobina de ignição ela é extremamente importante para o sistema, porque o carro ele vai trabalhar com 12 volts, no máximo ali 14 volts e meio quando o alternador estiver funcionando. Porém, para tu conseguir quebrar a resistência do teu ar ali de aproximadamente 1 milímetro, que é a folga que tem entre os eletrodos da vela, tu precisa de no mínimo 2.000 volts de tensão. Ou seja, tem uma grande diferença aí entre os 2.000 e os 14 volts ali que a tua bobina vai mandar. Nesse momento, então, tu manda esses 14 volts, por exemplo, para a tua bobina e ela vai transformar, ela é um transformador. Ela transforma em 10.000, 15, 20, 30, 40.000 volts. Ah, mas por que tantos? Tu não precisa só de 2.000 volts para quebrar 1 milímetro da resistência do ar? Sim, realmente, é verdade. Mas a gente tem que lembrar que lá dentro do motor, na hora que tu for gerar a tua centelha, tu tem a compressão do teu motor. Tu tá no tempo de compressão, então a tua pressão lá dentro é muito maior. Vai ser muito mais difícil de tu conseguir fazer uma centelha, né? Então, muitas vezes, tu vai precisar de 8.000 volts, 10.000, 15, 20, 30, 40.000 volts, dependendo da situação. Certo, pessoal? Então, bobina transforma os 14 volts ali vindos da bateria em 40.000, por exemplo. Certo? Cabos de vela. Os cabos de vela são extremamente importantes também para fazer a ligação entre a tua vela e a tua bobina. Geralmente eles têm resistência, tá, para evitar ruídos aí, interferências em sistemas eletrônicos ou sistema de som, por exemplo. E sua função é levar a centelha que a bobina está produzindo até as velas. E a vela de ignição, ela é responsável por fazer a ligação entre a parte externa do motor e a parte interna. No momento que a tua bobina criou essa centelha, ela vai fornecer essa centelha, seja para o sistema de distribuidor ou diretamente para o cabo para chegar até na vela. Essa energia vai percorrer toda a tua vela e vai chegar lá no eletrodo central, aquela bolinha que ela tem ali no meio, na parte de baixo da vela, um pouco para baixo da rosca. A energia chegando ali, ela vai saltar para o outro lado, ela vai saltar para o eletrodo massa, que a gente chama, seria o eletrodo superior, que ele vai ligado junto com a rosca da vela. Rosca da vela ligada no bloco do motor, o bloco do motor vai ter o seu aterramento, logo ele é negativo. Certo, pessoal? Então, essa energia acaba saltando de um eletrodo para o outro, gera como se fosse um raio ali no meio, uma centelha, um arco elétrico, uma faísca, podemos chamar assim também, e teu motor funciona. Distribuidor. Em sistemas mais antigos, tu tinha uma única bobina e essa bobina ela tinha que fornecer centelha para os 4 pistões, por exemplo. E outro detalhe, tu tinha sensores ou muitas vezes o platinado que tu sabia que estava na hora de gerar uma centelha, mas tu não sabe certo qual cilindro é que tu precisa mandar. Nesse momento tu tem o distribuidor. O distribuidor, na tampa dele, por exemplo, o motor 4 cilindros, vocês vão encaixar no meio o cabo que vem da bobina. O cabo que vem da bobina encaixa na tampa no cabo do meio do distribuidor. Depois, o distribuidor é encaixado no motor e conforme o rotor dele for girado, ele for apontando para determinada posição, tu vai ter a saída dos cabos conforme a ordem de ignição. Por exemplo, se a ordem de ignição do motor é 1, 3, 4 e 2, tu pega e tu liga os cabos. O cabo que o rotor estiver apontando, tu coloca o motor no tempo de explosão do cilindro número 1, deixa as válvulas fechadas e o pistão em cima. Nesse momento, tu vai ter o tempo de explosão. Para onde o teu rotor estiver apontando,
tu coloca o cabo número 1, ele vai ser direcionado para cada sininho, para cada vela, e conforme for girando, vocês vão fazendo a sequência. Por exemplo, o distribuidor gira no sentido horário, o próximo cabo depois do sentido horário vai ser o próximo cabo da ordem de ignição. Por exemplo, a ordem de ignição do motor é 1, 3, 4 e 2. Vocês vão colocar para onde o rotor estiver apontando o cabo número 1. Depois, conforme o distribuidor for girando, o próximo cabo que ele alcançar, vocês colocam o número 3. Depois o número 4 e por fim o número 2.